TV 9 Artilheiro. milhões, eles querem transparência no clube. Eles querem que eles possam fazer parte do dia a dia da vida do clube, às vezes até com direito a voto, não sei como é que isso poderia ser feito, em relação também à questão de várias outras coisas. Como o Cruzeiro vai poder dar essa volta por cima? E detalhe, é um dia que muita gente está falando que tem que se esquecer, mas não. É um dia para ser lembrado pelo resto da história do Cruzeiro. Claro, vai ser. E vocês, diretores, né, que são responsáveis também, como os jogadores que estavam dentro de campo, porque, pelo que você disse, essa coisa já vem acontecendo dentro de um longo tempo, e porque nada foi feito antes do pior. Aquilo que eu já expliquei para você. O conselho elege o presidente executivo do clube. Ele tem autonomia para tudo. Se você quiser contratar o Neymar por 200 milhões de euros, o Estatuto do Cruzeiro não proíbe. Não proíbe. Ele pode fazer uma projeção, vou contratar o Neymar e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, o Estatuto é isso. O Estatuto do Cruzeiro, o único direito que o conselheiro tem é de escolher o presidente e aprovar ou não as contas. E no caso de reprovar as contas, tem que estar claro ali que houve algum desvio de dinheiro, comprovadamente. Só assim as contas não podem ser aprovadas. Então, eu não vou transferir também a responsabilidade para o Conselho. Até porque o Conselho Fiscal é totalmente independente. Ele é eleito separado do presidente do Conselho, no meu caso. Inclusive, o Conselho Fiscal que foi eleito derrotou também a nossa chapa. O Conselho Fiscal, sim, ele tem autonomia de fiscalizar, de olhar qualquer contrato que ele quiser, mas ele não tem autonomia de dizer, olha, está pagando 1 milhão e tanto para esse jogador, eu não concordo. Ele pode não concordar, mas ele tem que aprovar, porque essa é a autonomia do presidente do clube, do presidente executivo. Né? Então, o que eu podia fazer lá atrás, quando começou essas coisas todas? Vocês acompanharam contratações equivocadas, salários milionários, incompatível com a realidade financeira. Quando um clube começa a tomar dinheiro emprestado para pagar salário, é preocupante, não é? O clube tem que ser autossustentável. Quando eu vendia jogador, na minha época de presidente, eu era acusado de mercenário. Eu vendia por absoluta necessidade para pagar salários. E eu posso afirmar para vocês, porque está lá, é só conferir. Eu deixei o clube numa situação completamente saudável. O Cruzeiro era um dos clubes, pelo menos entre os 13 clubes maiores do Brasil, o que menos devia. Não devíamos praticamente nada. Era uma dívida pactuada no Refis, uma multa que nós tomamos de um bingo, que virou 90 milhões quase, mas pactuada no Refis 1, onde você paga uma parcela do faturamento do clube e era ad eterno. Deixaram de pagar o Refis 1, depois fomos para o 2, fomos para o 3 e fomos para o 4. Cada um desses, piores, as taxas aumentavam e tudo mais. Qual o clube que aguenta, né, conviver com uma situação dessa? Nós pagamos hoje quase R$1 milhão por mês de jogadores para jogar em outros clubes. O Bruno Silva, por exemplo, o Cruzeiro se comprometeu a pagar o contrato dele até o final e mandou ele para o Fluminense, para o Inter, desculpa. Não é? E assim é com quase todos os jogadores que foram emprestados. Poderia ter rescindido o contrato dele, pagando só a metade, tentar um acordo, mas não, pagou até o final, ou se comprometeu a pagar até o final, e deu no que deu. O Cruzeiro, em 17 anos que eu fiquei aqui, eu acho que a gente não deve ter pago R$20 milhões de comissionamento, em 17 anos, eu não tenho dado certo. Foram 76 milhões de comissões de empresários. Hoje o Cruzeiro deve ainda 46 milhões a pagar somente para intermediários. Somente para intermediários. Contratou-se jogadores com salário altíssimo, pagando empréstimo. Se o jogador desse um chute a mais, ou se ficasse no banco 2 vezes, o salário dobrava. Existem vários casos assim dentro do clube. Eu estou falando isso
porque é a realidade. Se alguém quiser me questionar, alguém que passou por aqui, venha, que eu vou mostrar os números. Não é? E, como presidente do conselho, eu não tinha acesso a todas essas coisas, não tinha. Eu não tinha direito de ter esse acesso. Quando eu assumi a gestão do futebol, óbvio, aí eu tive acesso a tudo. Eu achei que a situação era difícil, depois que eu assumi, eu vi que ela era desesperadora, era mais do que difícil. Era mais do que difícil. Pode me questionar, né? Eu acho que o meu passado aí, poxa, fiquei 17 anos, mais 3 da categoria de base, são 20 anos de Cruzeiro, né? E peguei o Cruzeiro também numa situação econômica tranquila. A família Massa administrou bem o Cruzeiro, eu não vou dizer que... E peguei numa situação tranquila. Entreguei numa situação tranquila. E hoje, é a situação que nós estamos vendo aí. A gestão do Wagner, que teria que ter entrado, não é, para tentar sanear, porque sabendo que pegou com 450 e quase 500 milhões de reais de dívida, aumentou essa dívida para 700. Alguma coisa parecida. Tinha que ter preocupado em pagar. Né? Aí contratou fulano, contratou Beltrano, deram contratos longos para jogadores com idade avançada, não é? E arriscaram, quer dizer, comprou o risco de pagar 10 milhões para o nosso adversário, por vaidade de ter um jogador aqui, o Fred, que é um grande jogador, mas que não é um negócio absolutamente maluco. 10 milhões de luvas e mais 10 milhões que tem que pagar para o atleta se perder, mais o salário dele. Entendeu? Para ficar só nesse caso, mas ele não tem culpa nenhuma, ele é um profissional, não é? A diretoria que concordou com isso. E casos como esse, tem mais uns 7 ou 8. Jogadores de categoria de base, com contrato assim. Se ficasse uma vez no banco, né, passava de 30 para 60. Se ficasse 2, passava para 80. Que nem jogou no time principal. E se ficasse no banco mais não sei quantas vezes, passava para 120. Estou falando de jogador de 17 anos, caramba. Não se planejava nada, absolutamente nada. Foi uma loucura total que culminou nisso. Uma loucura total. Mas o Cruzeiro tem conserto, tem jeito. Ô, né? Zezé, o que mais importa para o torcedor eu imagino que se o torcedor pudesse dormir hoje e acordar só em 2021 com a volta na primeira divisão. Mas para voltar tem que ter time, tem que ter planejamento. Essa reconstrução de um gigante como o Cruzeiro, há pouco você citou gigantes que também caíram e se reergueram e foram campeões mundiais. Eu conversava com o presidente do Grêmio e do Inter sobre isso, e do Corinthians também, o Andrés fala, Zezé, eu só consegui, não estou falando isso que a torcida tem que achar bom ter caído, não. Eu só consegui reconstruir o Corinthians depois que nós fomos para a segunda, porque a exigência da primeira divisão é muito maior. Eu acho assim, não é? O Cruzeiro vai voltar para a primeira divisão. E nós temos que aproveitar esse momento para tentar essa reconstrução. Mas eu quero falar dessa reconstrução. Se ela começa com a permanência do Adilson Batista, eu acho que você foi muito feliz em dizer que o Adilson é o menos culpado, porque eu tenho o costume de dizer, ele pegou o avião sem as turbinas, então o avião não vai voar. Né? Mas essa reconstrução passa por ele, por uma grande equipe, porque essa apaixonada torcida, ela não vai abandonar o Cruzeiro jamais, ela vai comprar essa briga. Sim, eu concordo com você, mas a torcida não espere que eu vá fazer contratações milionárias aí e enterrar financeiramente mais o Cruzeiro. Nós temos que aprender uma coisa, eu acho que na categoria de base o trabalho lá foi bem feito, nós temos vários jogadores da base que podem subir. Você pode fazer uma ou outra contratação pontual. Jamais você pode ter no mesmo time 5, 6 jogadores que é só retorno técnico. O que eu fiz na minha época? Estou ensinando nada para ninguém. Eu trouxe o Valdo, ele valorizou o Evanilson. O Evanilson foi vendido por 7 milhões de euros. O Miller valorizou o Fábio Júnior, que foi vendido por 15. Então, são contratações assim, um Palhinha, que ajudou a gente a ser campeão em 96, mas você não pode ter 6, 7 com essa característica, já mais velhos e só de retorno. Qual o retorno que nós temos hoje? Jogadores para vender.
E outra coisa, bons jogadores foram vendidos na época errada. Na época errada. Vários meninos aí. Vários meninos. Para pagar 15 dias de salário, o que foi vendido dava para pagar meia folha. Nós temos a maior folha de futebol. A folha do Cruzeiro não é menor do que a do Flamengo, para você ter uma ideia. O que é planejamento, não é? Agora, eu não estou me isentando, Arthur, de nenhuma responsabilidade. Eu não contratei nenhum desses jogadores, eu não contratei... O único treinador que eu contratei foi o Adilson, não é? Porque eu confio nele. E esse trabalho de reconstrução passa, no meu entendimento, para a gente trabalhar para uma pessoa de extrema confiança e que ama o clube. O Adilson nem me perguntou quando que queria ganhar. Ele ainda brincou. Vamos esperar passar tudo isso, porque na primeira divisão é um preço, na segunda é outro, se cair. Mas a gente não acreditava que ia cair, né, Adilson? Mas ele não discutiu o salário. O salário eu assino em branco e você coloca o salário. Assim ele me disse. Não é? Então, cara, é isso que me motiva a continuar tentando. Né? E eu acho que vou continuar. O Zezé, você apontou algumas questões aí na gestão do Wagner. Por que você aceitou, na época, até, vamos dizer assim, compor com ele, né? Enfim. Em nome de um negócio que se chama Cruzeiro. Eu faço qualquer coisa, se eu entender que aquilo é o melhor para o Cruzeiro. Eu cancelei aquela reunião do impedimento temporário dele, porque os nossos advogados, conversei, tem vários desembargadores no nosso conselho, que eles entendiam o quê? Que o impedimento naquele momento, os vice-presidentes que não tinham nada a ver com a história, os vice-presidentes não são acusados de nada, eles retornariam ao clube. E eu não via condições neles, né? Pelo menos de experiência, não estou falando mal não, de reverter essa coisa. O que eu fiz? Chamei o presidente e falei, olha, eu quero autonomia para isso. Para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro tem hoje 250 funcionários a mais da época que eu saía. 250. Eu tinha 450. O que o Cruzeiro criou para justificar isso? Criou a Toca 3, criou mais um centro de treinamento. Quer dizer, uma cabide de emprego que virou. É um negócio, conselheiros recebendo salários altíssimos, entendeu? Trocaram isso aí por voto, entendeu? E outra coisa, está comprovado que houve compra de votos. 55 conselheiros do Cruzeiro tiveram os seus condomínios pagos, não é? Por essa chapa. Isso é público aí dentro. Dentro do Cruzeiro, a pessoa que contava isso para todo mundo como se fosse vantagem ainda. Infelizmente, nós temos um conselheiro desse tipo, não é? E eu não estou preocupado com esses conselheiros, não, porque isso aí faz mal para o Cruzeiro, parte deles. Nós temos conselheiros ilustres que se preocupam com o clube. Sabe o que mais me deprime? A cada dia eu recebo uma carta de renúncia de conselheiros apaixonados pelo clube, conselheiros há 30 anos, conselheiros pedindo para se desligar do conselho. Não é? Então você vê a que ponto chegamos. Eu prometo para vocês que desses 700 funcionários que temos hoje, nós vamos ficar com 400, 450, porque é impossível isso. Só na gestão do Wagner para cá, aumentou 110 funcionários. O Gilvan contratou 150 a mais do que a minha, depois o Wagner contratou mais 100. Quer dizer, isso é o quê? Está fazendo repartição pública? Dá para resolver, Zezé? Demitindo. Nós contratamos, como é que chama a empresa? A Falcone, para fazer um levantamento lá, entendeu? Extinguindo cargos. Nós temos diretor até de baralho, não remunerados, mas, entendeu? Tem diretor para tudo, tem que ajeitar um lugarzinho para todo mundo, entendeu? Essa galera vai tudo embora, esses que recebem sem trabalhar, né? Conselheiro, se quiser receber R$1 do Cruzeiro, ainda que tenha capacidade para trabalhar, ele vai ter que sair, ele vai ter que renunciar do cargo. Ele vai ter que escolher entre ser profissional ou ser conselheiro, não é? Então é isso. Na Toquinha tem mais funcionário do que jogador, dá 1,5 funcionário para cada jogador. Quer dizer,
A Falcone fez esse trabalho para a gente, não é? Mapeou tudo e nós vamos cortar na carne, você pode estar certo. Nós vamos cortar na carne. Neguinho que fica aí, não é? Recebendo, tinha gente para receber, até para fazer fofoca em redes sociais, cara. Não é mesmo? Essa praga de redes sociais hoje que é mais para destruir, não é? Caráteres, para destruir famílias, não é mesmo? Cada dia sai um negócio da internet, sai que eu falei isso, que eu falei aquilo. É complicado o futebol hoje, cara. E outra coisa, com relação também a essas torcidas organizadas por se degladiando entre elas, como se um torcesse para um, outro torcesse para outro, está tudo errado, cara. Está tudo errado. Eu vou tentar ajudar, se entenderem que eu ainda posso ser útil, porque é só sofrimento. Eu não recebo R$1, eu deixo a minha família, eu deixo os meus netos, né, para me dedicar a isso. Então é o seguinte, se algum conselheiro quiser me criticar, aí falaram também, criaram grupinhos demais nas redes hoje, né? Que o Zezé traiu o grupo dele, se uniu com o Wagner. Eu me uni foi com o Cruzeiro, estou preocupado com o Wagner, não é verdade? Eu vim porque eu achei que eu podia ajudar, porque Cruzeiro está acima de Zezé, está acima de Wagner, está acima de todos nós, né? E é isso, é isso. As pessoas, aquelas pessoas que a gente entendia, que tinha uma voz ativa em cima do Wagner, porque o Wagner, na verdade, eu vou te confessar uma coisa, ele delegou tudo. Eu não posso nem... Ele assinou o contrato sem nem olhar, ele confiou. Você entendeu? Então, assim, são situações... Um dia ia acontecer isso. Agora, ainda que o Cruzeiro não caísse, entendeu? Nós íamos ter muita dificuldade, ia brigar de novo ano que vem para não cair. Então, a oportunidade que nós temos é aproveitar dessa queda para tentar voltar e voltar organizado. É por isso que eu me predispus. E também, eu convidei o Adilson para trabalhar com a gente, e eu acho que eu não posso abandonar o barco agora. Mas eu gostaria demais que a maioria da torcida falasse, Perrella não, você não. Eu ia para minha casa tranquilo. Zezé, quem é que vai fazer esse limpa geral? Uma questão. Eu vou fazer. Você vai fazer. É. Aí vem uma pergunta. Você citou para a gente um cenário, talvez o pior cenário do futebol brasileiro de todos os tempos. Não se tem notícia em época nenhuma, de time de Série A nenhuma, de um cenário tão crítico. Você citou que o time está completamente falido. Tem, é porque eu estou expondo as coisas. Sim. O Botafogo tem uma dívida similar à nossa. Okay. Mas eu te pergunto o seguinte, cota de TV Série B, baixa. A informação que temos... Quase que zero. Se for diferente do que a gente tem, por favor, vocês nos informem melhor, antecipou até outubro de 2022 a cota televisão. Sim. Com que dinheiro? Nós não temos dinheiro nem na A nem na B. Com que recurso vem para limpar a casa e para montar um time? O time atual é caríssimo para o ano que vem e pior, para o centenário. Você pode chegar ao centenário ainda falido e sem dinheiro e sem solução. Com que dinheiro, com que recurso vem a solução do problema? A minha esperança é que a gente consiga aí alguns patrocínios, alguma coisa assim, melhores, para vocês terem uma ideia, né? O Cruzeiro deixou de receber 12 milhões de reais do Banco Bom Sucesso para fechar com o outro de graça, né? Contando só com os royalties. Nós tínhamos, o Bom Sucesso ofereceu 12 e mais os royalties. Achou que o outro banco era o grande, que era o maior, e que ia dar muito mais para o Cruzeiro, e fizeram esse negócio. O contrato milionário da Adidas, que alguém da imprensa falou, é só as camisas. O Cruzeiro só tem royalties se vender 180 mil camisetas. O recorde de venda nossa é 120. É esse o contrato milionário. Com menos peças que nós tínhamos do patrocinador anterior, que nem ouvido foi. A Adidas é uma grande marca, é muito bem-vinda, mas não tem contrato milionário. Esse royalties de 2 milhões e pouquinho que eles deram para a gente agora, é para ser compensado no futuro, caso a gente tenha direito a algum royalties. Se não tiver, fica devendo para eles ainda. Assim é que foi feito no Cruzeiro. Uma zorra total. É de onde virá a grana para
tampar um buraco tão grande, Zezé? Uai, nós vamos ter que fazer um condomínio de credores, chamar esse pessoal todo, parcelar tudo isso, entendeu? Porque nós temos que primeiro administrar essa dívida, não é? E o Adilson sabe, é lançar a garotada. Quem sabe a gente consegue vender um aí por 10 milhões de euros, né? Ou coisa assim. O Cruzeiro só vai acertar a sua vida se ele conseguir fazer alguns negócios com os jogadores, que é a única fonte de receita que nós temos daqui para frente, não é? Mas então a gente vai tentar, vamos ver o que a gente vai fazer. Se não tiver jeito, não tem jeito, mas eu acho que eu não vou fugir disso agora. Está se fazendo um trabalho lá, não é? Vamos reduzir isso aí para menos da metade, entendeu? E tentar, de uma maneira ou outra, de repente até antecipar mais um ano de TV, sei lá, entendeu? Tem contrato até 2024, a gente faz até 2025, tenta alguma coisa, alguma alternativa eu vou buscar, nós temos que buscar. Não é? Mas uma coisa que eu digo para vocês, vai ser tudo feito com muita transparência, porque o torcedor do Cruzeiro precisa entender a situação do time dele. Foi muito bacana ganhar a Copa do Brasil, ganhar 2 brasileiros, não é? A torcida achou ótima, mas eu falava, um dia a conta chega, não é? E chegou, infelizmente, né? Chegou na situação que chegamos, com um time de jogadores, né, na sua boa maioria, já com idade mais avançada, com um contrato até 2000 e não sei quanto, entendeu? Que nós temos que equacionar. Vou chamar esses jogadores, tentar algum acordo, não estou falando agora nem quem eu vou mandar embora, quem que eu não vou, até porque você não pode falar que vai mandar embora uma pessoa que tem contrato, não é? Mas eles têm que entender que a realidade hoje é outra. A realidade hoje nossa é de Série B. Não é? Todos aqueles de salário alto, salário fora da realidade, que não é culpa deles, se quiser ir embora, pode arrumar clube, vai com Deus, vamos tentar reconstruir o que nós temos, que é a base, e tem muitos jogadores bons lá, que dá para a gente fazer um trabalho legal, não é? Então, nós vamos tentar, eu não vou abandonar o barco agora. Zezé, você falou de uma situação de se fazer uma limpeza e se aguardar toda a situação que o Cruzeiro pode fazer de reerguer o clube novamente, e a gente viu que as eleições para essa atual gestão, para a eleição do Wagner, teve uma divisão muito grande. O próprio conselho, você mencionou, sendo pago com churrasco para poder ter a compra de votos, e uma outra situação que preocupa muito o torcedor, a dívida na FIFA. Como é que o Cruzeiro vai trabalhar com essa dívida na FIFA, tendo agora como realidade a Série B, mas podendo ter a Série C como realidade devido a essa dívida na FIFA que também está sendo cobrada? Olha, nós vamos procurar, o meu objetivo é procurar esses credores individualmente, tentar parcelar isso e cumprir, não é? Para que se evite que se tenha um desfecho dessa natureza, não é? E outra coisa, sabe o que nós precisamos hoje? O Vasco está lá com 140 mil sócios torcedores. O apelo que eu faria para a torcida do Cruzeiro hoje, se quer realmente ajudar e tirar a gente dessa, é aderir. Nós chegamos a ter 70 mil sócios torcedores, estamos com 26 mil, não é? Então o apelo que eu faço é isso, é tentar algumas ações de marketing, alguma coisa para a gente arranjar dinheiro, tem que se fazer alguma coisa, Eu não posso te falar agora, assim, principalmente de cabeça quente, quais as ações que nós vamos tomar. Eu vou até procurar aprender um pouco, não é? Como é que o Corinthians fez, como é que o Vasco fez para chegar a 140 mil sócios torcedores, não é? Manda o nosso pessoal para lá, para aprender com eles, entendeu? Agora, essa preocupação eu já tinha. A outra pergunta que você falou, essa divisão de conselho e tal, quando terminou a eleição, eu procurei o presidente e falei, olha, conte comigo por que vocês precisarem. Com a minha experiência, me ofereci, porque o negócio é o Cruzeiro, a eleição passou. E para alguns parece que a eleição não passou. Não é? Isso é terrível para um clube de futebol. Não é? O meu candidato perdeu. Perdemos lá e perdemos no Conselho Fiscal. Não é? E mesmo assim eu me prontifiquei a ajudar. Não é? Porque para mim o Cruzeiro é que é mais importante. Eu estou preocupado lá com o grupinho A ou B, esse que quer o poder a qualquer custo, não é?
O que eu te digo é isso, essa briguinha é de alguns que se julgam preparados para ser presidente do Cruzeiro sem nenhuma capacidade, né? É que fomenta esse tipo de rivalidade, principalmente nas redes sociais. Então, o apelo que eu faço para eles é isso, pensa um pouco no Cruzeiro, não é? E falaram que eu estava querendo o lugar do vice-presidente de futebol, que eu dei um golpe para... Puxa vida, eu fui presidente do Cruzeiro há 17 anos e só não fui candidato de novo. Em 2011, eu era candidato único se eu quisesse continuar. Entendeu? Agora, o próprio Wagner falou para mim antes das eleições, se você for o candidato, eu retiro a minha candidatura. Eu falei, não quero ser presidente do Cruzeiro, já passei aqui. Eu sei a dificuldade. Com dinheiro assim... Sem dever, já era difícil, cara. Quando eu vendi o Ramires, eu pensei, cara, não vou vender o Ramires. Eu pensei, agora, se eu não vender, como é que eu vou pagar os meus compromissos? Vendi. Era assim que eu arrumava dinheiro. TV Artilheiro.